Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo ao programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. O tema de hoje tem um convidado especial, que é o Marcelo Vaz. Marcelo é um médico, dermatologista, imunologista, ele vai falar um pouco sobre a vida dele. Mas o tema de hoje é falar sobre a comunicação do médico, a importância da comunicação do médico que deseja se expandir, deseja crescer, deseja ampliar os seus horizontes. Porque há tantos médicos que têm um potencial fantástico, mas não sabem nem sequer bem atender a um cliente, a um paciente, melhor dizendo. E que na hora então de fazer uma palestra, de quando convidado para proferir aí um discurso, tem muitas limitações. E o Marcelo é dessas pessoas que não se conformaram com muita coisa e foram atrás. E o Marcelo veio atrás e está se preparando para se tornar palestrante. Marcelo, antes de mais nada, eu gostaria que você... primeiro, muito obrigado pela sua gentileza de participar do nosso programa e falasse um pouco sobre você, o seu trabalho, a sua especialidade, o que você faz. Obrigado pela oportunidade aí, Reinaldo. Vou falar um pouquinho sobre mim, né? Sou Marcelo Vaz, eu sou dermatologista, sou alergista e imunologista também. Tenho um título de especialização nessas áreas e essas áreas me encantaram por cuidar da pele, e principalmente em pacientes que têm doenças crônicas, e eu tenho uma trajetória muito legal de vida em termos de estudos e em termos de sempre me aperfeiçoar. Hoje em dia eu acho que eu tenho uma grande bagagem e quero colocar isso para o mundo, para fora. E vários médicos estão na mesma posição que eu, que fizeram várias especializações, fazem vários cursos, conseguem dar aulas, né, durante o processo de formação, na residência. E eu acho que, para mim, a comunicação é válida em toda a área profissional, principalmente na dos médicos. E a gente está num momento de uma era digital que a gente tem que se posicionar. Tem muita gente ganhando dinheiro e não tem uma bagagem técnica e científica baseado na ciência. E é nisso que eu acredito, que estão passando informações erradas, charlatanismo. Então muitos pacientes leigos, né, que não têm a informação de pesquisar o currículo, a trajetória, acabam indo nesses profissionais e esses profissionais acabam sendo vistos como os melhores. E não é bem assim. Eu acho que o valor da comunicação, né, e vim atrás de aprender e de me tornar palestrante por causa disso, porque eu confio e acredito numa medicina científica, baseada em evidência e que atinja todo o nível social, todas as pessoas, em qualquer lugar do mundo. Ok. Marcelo, eu vejo assim, nós lidamos com comunicação já há muitos anos. Temos a nossa escola de comunicação há 40 anos. Daqui treinamos muitas, mas muitas pessoas, muitos profissionais e muitas organizações. Para você ter uma ideia, mais de 140 mil pessoas passaram aqui pelos nossos treinamentos em comunicação. Então sempre tem um aprendizado. Eu tenho observado ao longo desse tempo todo, dessa trajetória toda, que existem duas categorias básicas de profissionais. Primeiro, aquelas com uma formação extremamente técnica e aquelas com uma formação em ciências humanas. Então é muito comum pessoas que têm uma formação em ciências humanas, psicologia, administração, sociologia, etc., terem já, pela própria natureza, pelo seu próprio estilo, talvez características pessoais, maior desenvoltura para usar a comunicação, para falar, fazer palestras, expor, vender, negociar, persuadir e até liderar. E pessoas que tendem a ter uma formação mais técnica, cartesiana, como é o caso da medicina, a matemática, enfim, assuntos mais científicos,
pessoas que ficam muito no laboratório, ficam muito na ciência, mas na hora de falar, na hora de serem convidadas para participar de um painel, de uma palestra, etc., tem muitas limitações. Até falam, mas falam com muitos problemas, depressa demais, devagar demais. Daí a pouco fala assim, nossa, né, que palestra chata, que pessoa horrível, porque a pessoa é caracterizada no geral, independente da sua, mas pela maneira como expressa as suas ideias, os seus pensamentos e emoções. Foi agressiva, etc. Mas simplesmente por falta de conhecimento, de técnicas e de recursos de oratória. E vejo você assim nessa transição, porque essa é um grande exemplo, por isso eu tenho um prazer muito grande de conversar com você a respeito disso, porque, muito embora você tivesse muitas habilidades envolvidas, percebeu e percebe o quão isso é importante e veio atrás do conhecimento, da informação, está investindo em você para dar esse passo de qualidade. E você acabou de falar, porque tem uma missão. Gostei muito que você fala assim, tem muita gente que tem muito menos conhecimento, e são até charlatães, e acabam, em função da sua habilidade de comunicação, ludibriando, acabam, enfim, né, ganhando até dinheiro, tendo notoriedade, mas ao invés de fazer o bem, como é o seu caso, em função de ser uma pessoa estudiosa, um cientista, uma pessoa que pesquisa e estuda, para de fato ser útil às pessoas. Pergunto agora, como é que você pretende, pelo seu trabalho, quer seja um podcast ou palestra, de que maneira você idealiza ou imagina que vai, ao utilizar as suas palestras, disseminar informações em relação às suas especialidades? Eu acho que, tendo o poder da oratória, né, a medicina sempre foi vista como uma profissão elitizada, né, elitizada no sentido... porque as pessoas que conquistaram ou estão fazendo acabam tendo uma posição vista como melhor na sociedade, é o curso que é mais concorrido, e os termos médicos são, na maioria das vezes, reconhecidos pelos próprios médicos. Então, eu tive a necessidade de procurar um curso e a necessidade de ter mais clareza no que eu falo para ser mais evidenciado e entendido por todo mundo. Então, hoje em dia, eu tento buscar as palavras que são dos termos médicos, que só os médicos e os profissionais da saúde entendem, e transformá-las no que a maioria das pessoas vão entender. Então, às vezes é difícil porque você foi acostumado naquilo de apresentar um caso, discutir um caso com um colega e sempre passar dessas maneiras técnicas. E eu acho que transformar isso num bate-papo mais realístico, mais que integre mais e interaja com as pessoas, eu acho que é mais válido. Então, eu estou me preparando para que essa bagagem que eu tenho, né, científica, se transforme eu seja um guia seja um guia que possa levar esse conhecimento para a população, fazendo uma forma preventiva sobre as doenças, sobre os cuidados com a pele e até inspirar outros médicos e a gente ganhar notoriedade e ser seguido com a medicina baseada em evidência e abaixar esse charlatanismo que existe por aí entre muitos. Eu sei que existem, até você estava falando um pouco a respeito disso, de um médico que você conhece, e por que não também você até ter essa iniciativa de entrevistar, fazer um podcast, ou fazer uma coisa independente de palestras, em seminários, congressos, seminários, dar aulas também, orientar escolas, a jovens em escolas, porque é questão de pele para todas as idades, pega um grupo de mulheres, associações, entidades, sindicatos, ou seja, quantas pessoas vão se beneficiar na medida que Rotary, Lions, maçonaria, turminha da esquina, ou seja, quantas pessoas vão se beneficiar com as suas orientações. E também hoje, aproveitando toda a estrutura de mídia digital, como é que se pode fazer isso? Você tem uma experiência, eu participo, tem um conhecimento, pelo menos, de alguém que faz isso, não é verdade? Então, eu acho que a valorização da comunicação no âmbito
entre os médicos, eu acho que tem que ser disseminada, né? Eu pretendo até fazer um podcast, convidar outros médicos de especialidades diferentes para abrir o caminho da integração com o público, de ser mais claro, porque entre a gente, quando a gente conversa, surge termos médicos que só nós e o pessoal da área da saúde entende. Então, eu acho que a gente tem que atingir todos os níveis. Então, eu estou me preparando, tornando uma oratória melhor e saber transformar essas palavras em palavras que sejam compreendidas em todos os níveis, em todos os segmentos. Poxa, Marcelo, deixa eu falar uma outra coisa para você. Aproveitando a sua especialidade, aproveitando toda a sabedoria que você tem, imagine agora as mães que estão nos assistindo, que cuidados que ela deve ter em relação aos seus filhos, em relação à proteção da pele. Porque a pele é o principal órgão, não sei se principal, mas é o maior órgão é o maior órgão do corpo humano. E claro que merece e precisa ser cuidada. Que conselhos você daria para as mães? Sim. O conselho eu daria principalmente para as mães, porque o cuidado da pele começa desde criancinha, né? A orientação que a gente tem do uso do protetor solar, que é a nossa principal arma de defesa da radiação e até de prevenção de um envelhecimento precoce, é o uso correto do protetor solar. Então, ele está indicado aí para a partir de 2 anos de idade. Então, quanto mais a gente utilizar e ter essa educação que ele é necessário, não é só quando vai à praia, isso seria das orientações fundamentais. Antes dos 2 anos, a gente pode expor o bebê em poucos minutos, até pela questão da metabolização da vitamina D, lembrando que o horário mais frequente e comum de fugir daqueles que são nocivos seria antes das 10 da manhã ou depois das 4. E esse horário é só a questão de 10 e 15 minutos. A partir de 2 anos, a orientação é uso de protetor solar, o ideal pelo menos 3 vezes ao dia, ter uma boa hidratação, né, com água, alimentos saudáveis, uma dieta balanceada e ter um estilo de vida baseado em orientações dietéticas, de qualidade, o não tabagismo. Por que eu falo isso? Porque já está comprovado que insolação, que é aquela queimadura que a criança e o adolescente tem quando vai à praia, que pode criar bolhas, aumenta o risco de câncer de pele não melanoma, que é o caso do CBC e do SEC. E isso vai acarretar condutas cirúrgicas na vida adulta, né? E não só isso, a radiação do ultravioleta do sol, ele promove outras consequências e outras patologias, envelhecimento precoce da pele, leucodermia solar, que são os sinaizinhos brancos que muitas vezes o paciente que já está numa idade, de meia idade, entre 50 e 60 anos, reclama desses sinais brancos que aparecem nos braços, nas pernas, na região da face, os sinais marronzinhos, na maioria das vezes, também é fruto dessa radiação cumulativa, que é a melanose solar. Existe o melasma, que é mais frequente em mulheres, mas pode ter em homens, que está relacionado aí também o fator genético, com a associação da radiação. Então, a gente tem que se preocupar não só com as doenças que são específicas, que tem já o gatilho e a gente sabe dessa informação, como também cuidar do nosso cartão de visita, que é a pele, prevenindo essas situações usando corretamente o protetor solar. Poxa vida, olha, já dando uma aula aqui pra gente, colocando em prática, não é, um pouco daquilo que ele faz e vai continuar a fazer daqui para frente. Marcelo, em relação a doenças,
É claro que proteção da pele é importante, beleza, estética, aparência, evitar problemas lá na frente, principalmente em relação à questão do sol. Mas problemas mais comuns de doenças de pele, já que você lida com doenças também e trata, né, obviamente, os pacientes em relação a problemas de doenças. Quais as doenças mais comuns que as pessoas acabam tendo em relação à pele? As doenças mais comuns em relação à pele tem a acne, melasma, problemas de sinais que são os nervos, né? Que tem que fazer um acompanhamento, porque esses sinais que a gente fala, eles podem ser benignos ou malignos, então tem que fazer o acompanhamento, avaliação com o dermatoscópio, que é um instrumento que o médico faz, e sempre buscar se aquele sinal apareceu em qual idade e se ele está mudando a característica. A gente tem uma regra que é, quando se torna maligno, é a regra do ABCDE. É quando há lesão, né? A gente fala lesão ou sinal A de assimetria, ele é assimétrico. B, as bordas do sinal estão se tornando de maneira indeterminada. O C, mudança de cores. Então, um sinal que está mudando de cor, várias cores, isso significa para mais malignidade. D de diâmetro. Então, aumentou o diâmetro, ele tem risco de ter, é um critério também para malignidade. E é de espessura. Se o sinal é lisinho, fino e aumentou a espessura, está caminhando aí para um processo. Então, um acompanhamento dermatológico frequente é essencial. Eu acho que todos devem passar para prevenir não só os cânceres de pele, como outras doenças que a gente vai vendo a modificação ao longo da vida que pode ser evitada. Periodicidade. Quantas vezes por ano, uma vez a cada ano, que você recomenda, ou a partir de idade? Tem alguma recomendação, digamos assim, mais tradicional, e o ideal seria, por exemplo, sei lá, tantas vezes, ou uma vez por ano? Iniciar um acompanhamento dermatológico, ele não tem uma regra, né? Vai da individualidade dos pais, da exposição, da genética, se o pai ou a mãe já tem algum passado de alguma doença autoimune, seja ela qual for, inflamatória ou alérgica. É importante que já leve a criança a partir dos 2 anos, né, se não apresenta nenhuma lesão. Como eu falei que a patologia mais frequente, uma das mais frequentes é a acne, então chegou na puberdade, 12, 13 anos, tanto homem como mulher, é válido levar no dermatologista e fazer esse acompanhamento. Quando já tem histórico de alguma doença, você leva antes e tem um acompanhamento que seja anual, que seja, dependendo do tipo de câncer de pele, a gente faz um acompanhamento a cada 6 meses. E quando você quer uma prevenção de envelhecimento, a gente sabe que a gente começa a perder colágeno aos 25 anos. Não é que a gente tem que fazer reposição oral de colágeno e já ir fazendo os injetáveis, que são os bioestimuladores de colágeno. Mas eu acho que já é uma hora que você tem que ir no dermatologista se você quer ter um envelhecimento mais saudável e utilizar dessas ferramentas. Poxa, olha só, uma orientação de um especialista, de um médico, para todos nós. Marcelo, estamos chegando ao final, mas ainda tem um tempo para você deixar um contato, caso alguém queira saber um pouco mais do seu trabalho, não só como palestrante, mas como profissional, de não só também dermatologia, mas também nas outras especialidades que você tem. Se quiser deixar o seu contato, fique à vontade. Para maiores informações, se tiverem alguma dúvida, queria deixar meu e-mail, Marcelo, com 2 L's, vaz.imunodermato@gmail.com e tem o Instagram, @marcelovaz_, tudo junto. Obrigado. E o detalhe que é Marcelo com 2 L's, né? Marcelo Vaz, LL, Marcelo Vaz.
Bom, Marcelo, muito agradecido. Que prazer te receber em nosso programa, dando essas orientações de maneira muito simples, fácil de ser compreendida, um médico, né? E sem falar em jargões médicos, de maneira bastante natural, como para seres humanos normais, né? Digamos assim. Muito agradecido pela sua participação no nosso programa. E para você, espero que tenha gostado, reflita a respeito e qualquer coisa, por que não dar uma ligadinha, entrar em contato lá com o Marcelo, se tiver alguma dúvida, porque ele vai poder te orientar. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.